Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online? A gente vai bater papo aqui, ao vivo, online, e eu vou poder mergulhar aí na sua história, no momento que você está vivendo, para que eu possa ajudar, em alguma situação que porventura você esteja passando. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Lá também tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail, e-mail curtíssimo dela que diz assim: amo assistir seus vídeos. Muito obrigado. Estou com um cara há 22 anos. Temos um filho de 14 anos. Ele, muito ciumento, chegou a quebrar o carro na frente de casa por causa de ciúmes. Ele tem 59 e eu 41, mas não é mais como era no começo. Mudou muito, mas mesmo assim não pode ver eu conversando com ninguém, nem visitas tenho em minha casa por causa dele. O que fazer? Bom, então, tá vendo como, A pessoa poderia ter escrito um monte de detalhes aqui pra gente, Poxa vida, é um e-mail, A pessoa escreve como se fosse uma pergunta lá da live. Poderia ter dado detalhes, poderia ter contado histórias, São 22 anos de casados, poderia ter dado exemplos reais e concretos, se era assim desde o início do namoro, se a pessoa foi ficando assim, se houve alguma situação que fez com que a pessoa ficasse assim, ou não, era desde o começo do namoro, e eu me permiti, me sujeitei, porque, enfim, tantos detalhes podiam ser contados aqui para a gente poder mergulhar na história, para a gente entender, e lógico, para eu conseguir ajudar de maneira muito melhor. Mas fazer o quê? A gente trabalha com essas informações então e faz uma reflexão sobre esse tipo de ciúmes. O que fazer? Olha, minha querida, depois de 22 anos de casado, é bem difícil, viu? Bem difícil. Porque se ele foi ficando assim, é porque você também foi permitindo. A gente sempre tem uma parcela de culpa no comportamento do outro. Um filho mimado, certo? Um filho birrento, por vezes é por causa de uma mãe que mima. Por isso que o filho faz birra, por isso que se joga no chão, por isso que chora, esperneia, dá escândalo. Por quê? Fez e eu fui permitindo. Eu fiquei com dozinho, eu comprei o que ele queria para ele poder parar de chorar. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? De que por vezes a pessoa tem um determinado comportamento e nós contribuímos com isso. Seja porque eu também, quando comecei lá a namorar, entendeu? Eu era super carente, minha cabeça era outra, porque vocês têm uma diferença de idade. Então você era bem mais nova, e aí aquela paixão quando a gente é novinho, Aquela paixão que mexe com a nossa cabeça, e aí então a gente tende a acreditar que a outra pessoa está sempre certa, e tem mais. Quando a gente é imaturo, a gente acha ainda que os ciúmes do outro é algo bonito. O outro tem ciúmes, o outro briga comigo, olha como ele gosta de mim, olha como ele se importa comigo. Então, tem isso ainda. E aí o que acontece? Eu vou entrando nessa coisa toda, eu entro nesse redemoinho, e eu vou ficando, e eu vou ficando, e eu vou ficando. E aquilo vai me consumindo, e eu vou achando, e eu acredito que é assim mesmo, e aí entra dentro daquela questão da carência, que pode até fazer com que eu desenvolva dependência, parece que eu vou morrer se eu ficar sem esse cara, então eu quero provar para ele que é só ele, então ele me cobra e eu, Se ele falar para eu não ir na padaria, eu não vou. Quando eu vejo, eu só tô dentro de casa, nem contato mais com as minhas amigas eu tenho, mas eu faço tudo por ele, porque eu amo ele, porque eu morro por ele. E aí, tá vendo? Eu vou alimentando esse comportamento do outro. É isso que eu quero mostrar aqui. As minhas ações, que por vezes onde eu vou me anulando, eu vou esquecendo-me de mim mesmo. E eu contribuo com o comportamento possessivo e abusador do outro.
comportamento possessivo, abusador, controlador, eu contribuo com isso. Então, você imagine 22 anos nisso. 22, é como se a criança não crescesse. Ela ficasse 22 anos com a mesma idade, se jogando no chão, chorando, fazendo birra. E cada vez que ela se joga, chora, eu cedo, eu compro o que ela quer, eu falo que eu vou pôr ela de castigo, mas não ponho, fico com dó. Então, são 22 anos, por vezes, onde isso se torna um padrão, que é o que eu sempre falo aqui, que a pessoa acaba desenvolvendo um padrão comportamental. Por isso que depois fica tão difícil de que isso seja mudado, certo, minha querida? Então, não quero te desanimar, mas é uma situação bem difícil. Ah, então, André, mas eu não quero mais, porque agora eu consigo enxergar isso, eu consigo perceber. Bom, então se prepare para muitas brigas, porque elas também vão acontecer. Porque a partir do momento que você não aceita mais aquilo, então a chance dele querer fazer pior. Já que eu peguei o exemplo da criança, imagine uma criança que ficou 22 anos, não cresceu, tá? 22 anos, continuou sendo criança, 22 anos fazendo as mesmas manhas, as mesmas brigas, se joga no chão, chora. E aí você, como mãe, fala, chega, eu cansei. Aí a criança chora, se joga no chão e você tem uma postura diferente. Você deixa ela jogada ali, você continua fazendo compra. Você deixa ela jogada ali no chão chorando. E você continua. A mamãe vai comprar outras coisas. Se quiser vir junto, vem. E ele chora, aí ele levanta, vem chorando atrás de você e você deixa. Então, sabe o que vai acontecer? Essa criança vai querer chorar cada vez mais alto. Vai querer fazer coisas cada vez piores. Se duvidar, vai querer puxar aqueles negocinhos onde fica coisas penduradas no supermercado, né? Não aquelas prateleiras enormes de fora a fora. Sabe onde tem, às vezes, um mostruário só com algumas coisas? Se duvidar, ela derruba aquilo no chão para querer chamar a atenção. Então, vai querer fazer coisas cada vez piores. Porque a criança não está acostumada com essa... Como assim não está ligando porque eu estou fazendo? Como assim está indiferente? E o adulto, mesma coisa. O princípio é o mesmo. Então, a hora que se você, por exemplo, chega, não quero mais isso, então se prepare para o embate. Então, antes de haver algumas mudanças, se é que elas vão acontecer, porque as suas estão acontecendo. Geralmente, quando a gente muda, o outro tende a começar a mudar também. Mas ele pode mudar para pior, certo? Então, eu tenho que estar preparado. Então, esteja preparado para uma tempestade. Depois pode vir a bonança? Pode. Mas, como eu disse, tem gente que às vezes muda para pior. Então, depois dessa tempestade, pode vir bem a enxurrada, sabe? A leptospirose, vem o barro. E aí eu posso chegar na conclusão que não tem acordo, que nós dois não vai rolar mais, porque estava rolando porque eu cedia, porque eu me anulava, porque baixava a cabeça. Como agora eu não vou ceder mais, eu não vou me anular, não vou baixar a cabeça, então assim, a gente vai se matar. Então é aí a hora que tem casais que chegam à conclusão que eles precisam se separar, porque a coisa não está funcionando mais. Mas você está vendo? Parte de mim. Eu que preciso, então, começar a mudar. Porque eu fico esperando o outro, né? Ai, porque o outro, será que ele vai deixar de ser ciumento? 22, já pensou? 22 anos esperando isso? Esperando que a pessoa deixe de ser possessiva? Por isso que se eu tivesse tido uma postura diferente, a coisa poderia ter mudado. Mas eu também posso ter contribuído com aquele comportamento e isso aí se enraizou. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.